culto aí, celebração, domingo também, nós já retornamos, amém? E eu quero deixar uma palavra para o teu coração também, de fé, de amor, amém? Em nome do Senhor. Nosso texto básico hoje é Romanos 8, 28, nós vamos ficar, vou ler o versículo, mas vamos ficar com a parte final do versículo, amém? Do 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Essa é a frase que vamos trabalhar hoje, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? A diferença de uma vida de propósito, amém? Vai ser a nossa base hoje. Existe uma diferença de uma vida debaixo do propósito de Deus, e a gente precisa pensar nisso, amém? Quando olhamos a palavra de Deus, perceberemos que existem dois tipos de homens em toda a Bíblia. Um representa o homem natural e o outro o homem espiritual, amém? Por exemplo, nós olhamos Abel e Caim, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, Davi e Saul. Você pode ver todos esses nomes. Um representa o homem natural, né? O homem natural, quem é o homem natural? O homem natural é aquele que vive o seu propósito, aquele que escolheu viver segundo si mesmo, segundo a sua vontade, viver para si, amém? Escolheu viver para fazer a sua vontade, seu querer. Esse é o homem natural. Mas há também um outro homem chamado homem espiritual, amém? Quem é o homem espiritual? É um homem que escolheu viver segundo a vontade de Deus, amém? E essa é a palavra que nós temos hoje, Romanos 8, 28, a parte final, amém? O propósito de Deus vai cumprir na vida de quem? Para aqueles que andam segundo o propósito de Deus, que são chamados segundo o propósito de Deus, aceitam esse propósito e se conformam a ele, e aí Deus o abençoa, amém? Esses dois tipos de homens nos falam que existem dois tipos de propósito nessa terra: o meu propósito e o propósito de Deus, e precisamos compreender que fomos criados para viver pelo propósito de Deus. Esta é a mensagem dessa noite, amém? Então, está aí uma coisa para nós aprendermos. Que vida vamos escolher? Vamos escolher, né, viver o propósito de Deus, ou vamos viver o nosso propósito? É bom a gente salientar, né? Nós estamos falando, quando nós olhamos para a Bíblia, esses homens que a gente falou, Caim e Abel, filhos de Adão, os pais eram espirituais. Estamos falando de servos de Deus. Quando olhamos Isaac e Ismael, também filhos do patriarca Abraão. Quando olhamos Jacó e Esaú, também filhos do patriarca Isaac. Então, todos eles tiveram uma criação que era para ter vivido o propósito de Deus, todos eles. Davi e Saul nasceu dentro de uma nação que buscavam a Deus, uma nação que servia a Deus, uma nação que vivia o propósito de Deus. Mas perceba, mesmo esses dois homens, eles representam dois tipos de pessoas, amém? A gente pode fazer a aplicação hoje, que vão viver dentro do reino de Deus, amém? Um escolhe viver o propósito espiritual, o outro escolhe viver o seu propósito. Nós precisamos definir isso para a gente perceber o quanto isso pode mudar na nossa vida. Então vamos lá. Em primeiro lugar, homens que vivem pelo seu propósito são provocadores de problemas aonde passam. Essa é a grande questão. Por que Deus mandou a gente? Nós somos chamados para andar segundo o propósito de Deus. Porque a grande questão está aqui. Hoje vamos observar um outro personagem chamado Jonas. Um homem que rejeitou viver o propósito de Deus para a sua vida para viver o seu próprio propósito. Lá no texto de Jonas 1-3 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Essa é a grande questão. O nosso personagem de hoje é Jonas. Perceba, ele escolheu viver o seu propósito. Uma coisa que a gente tem na diferença da vida de Jonas é que o propósito não foi revelado. Ele sabia qual era o propósito de Deus, mas mesmo sabendo o propósito de Deus, ele fez uma escolha. Ele escolheu tomar as rédeas da sua vida, amém? Olha lá, Jonas estava fugindo do propósito de Deus revelado para ele. Ele estava consciente, ao assumir as rédeas da sua própria vida, com uma atitude de desobediência.
Por quê? Porque Jonas sabia o propósito de Deus, sabia onde Deus o havia enviado. Mas mesmo assim, ele tomou as rédeas da sua vida, amém, através de uma desobediência, assumiu o risco, né? Por causa da desobediência de Jonas, veio uma tempestade da parte de Deus sobre o navio e todos passaram a buscar uma resposta para o mal que os assolava. Essa é a grande questão. Perceba, Jonas era um homem de Deus, chamado para viver um grande propósito de Deus. Um homem, né, que escolhido por Deus para viver a grandeza de Deus, um grande ministro. Mas que um momento da sua vida fez uma escolha de viver a seu modo, viver não o propósito de Deus, mas viver o seu propósito. Tudo bem que a gente pode explicar a questão do medo, mas isso não justifica. Sempre haverá alguma coisa, alguma coisa para nos fazer combater ou nos fazer sair do propósito de Deus na nossa vida. Por isso nós temos que guardar no nosso coração. Olha só o que os homens diziam, dos homens que estavam dentro do navio junto com Jonas. E diziam cada um a seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Está lá no verso 4 essa ideia. Porém no verso 7, Jonas ficou provado que a culpa da tempestade era realmente por causa de Jonas. Perceba, Jonas, aqueles homens, diante da situação toda, começaram a ter começaram a buscar, começaram a perguntar entre si: escuta, por que não veio sobreveio esse mal? Qual é a causa? Qual é o motivo? Qual é a razão? Por que está acontecendo isso conosco? Né? E começaram antes de julgar um ao outro, antes de saber o motivo, eles decidiram jogar sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram para Jonas o que ele tinha feito. Perceba, irmão, quando nós estamos fora do propósito de Deus, as coisas estão erradas em nossa vida. Os personagens que nós falamos hoje, como falamos de Caim, de Abel, de Isaac, Ismael, Jacó e Esaú, Davi e Saul, perceba que esses homens, uma diferença aí na vida deles. Esses homens também tinham um propósito de Deus na vida deles. Mas no momento que eles tomaram as rédeas da sua vida, esses homens que viveram a história negativa, que a gente pode dizer assim, perceba, esses homens só viveram a história negativa porque eles assumiram. E pode perceber que quando eles assumiram, eles se tornaram um grande problema na própria vida deles. Se tornaram um próprio empecilho na jornada deles. Eles atrapalharam todas as coisas na vida deles. Essa é uma coisa para a gente aprender. E é isso que a Bíblia está mostrando para nós. Quando nós escolhemos viver uma vida segundo nós mesmos, nós nos tornamos pessoas, irmão, que começam a atrair problemas sobre a nossa vida. Deixa eu partir para um outro ponto. A primeira coisa, porque nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, já foi exatamente porque nós reconhecemos que o problema estava em nós. Eu não sei se você já teve essa revelação. Eu aceitei Jesus. Por que eu aceitei Jesus? Porque eu reconheci que as coisas estavam erradas em minha vida. E a culpa era minha. Porque afinal das contas, quem estava controlando, quem estava dirigindo todas essas coisas era a minha decisão, eram minhas escolhas. E no dia que eu fiz uma decisão por Jesus, eu fiz para colocar o Senhor, Jesus, como Senhor da minha vida, deixar que Ele estivesse no controle. Essa é a diferença. E é isso que nós podemos fazer. Você pode perceber que o chamado de Deus já é para nós vivermos segundo o seu propósito. Já é para nós negarmos a nós mesmos. Já é para nós abrirmos mão de nossas vontades, nosso querer, para assumirmos a cruz de Cristo. Quando fazemos isso, nós vivemos um favor de Deus sobre a nossa vida. Perceba, a pessoa fora do propósito de Deus não são apenas um problema para si mesmas, como são um problema para os outros, pois elas envolvem os outros no seu problema. Essa é a grande questão. Você pode perceber que todos esses personagens, além deles estarem vivendo fora do propósito de Deus, suas atitudes trouxeram problemas. Perceba, Jonas, o que aqueles homens do navio tinham a ver com isso? Que culpa eles tinham? Qual era a razão para todo aquele sofrimento? Havia uma causa, e eles descobriram que a causa era Jonas. Perceba aqui uma coisa, irmão. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, quando nós escolhemos viver a vida segundo nós mesmos, nós não nos tornamos apenas um problema para nós, nos tornamos problema para aquelas pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas que estão junto conosco. Perceba que todos esses personagens que a gente falou,
todos eles tornaram um problema não apenas para eles, mas para todas as pessoas que estavam em volta dele. E quando nós fazemos isso, nós precisamos perceber que não é só uma decisão minha, estamos tomando decisões também que afetarão outras pessoas, prejudicarão outras pessoas. Por exemplo, alguns mudam de igreja, mudam de cidade, até mudam de país, fugindo do propósito de Deus. Tudo porque não querem submeter e não querem viver de acordo com a palavra de Deus. Não é só isso, não aconteceu só lá. Essas coisas estão escritas na Bíblia para nos ensinar. Quantas vezes, irmão, não queremos submeter ao perdão, não queremos submeter à unidade, não queremos nos submeter, irmão, a uma verdade bíblica que está lá na Bíblia, mas nós não concordamos com ela. E por nós não concordarmos com ela, nós decidimos, fazemos uma escolha, né, de viajar, de mudar, né, de ir para um outro lugar, de ir para um outro país, tudo porque nós, irmão, assumimos uma rédea na nossa vida. Perceba, qual é o problema de tudo isso? É a falta de uma submissão ao propósito de Deus para a nossa vida. Perceba, Jesus falou sobre isso, né? Se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. O negar, irmão, significa submissão. Mas quando nós não negamos, significa que nós estamos sendo submissos. Perceba, não há nada de errado com o Evangelho. O Evangelho é um chamado de Deus para nós vivermos o propósito de Deus. Deus não nos enganou. Perceba, Deus entrou em nossa vida no momento em que nós estávamos com alguma coisa errada em nossa vida. Seja por um problema financeiro, seja por um problema de saúde, seja o que for. Seja um problema até emocional ou de relacionamento. Jesus entrou em nossa vida no momento em que nós não estávamos conseguindo administrar, nós não estávamos conseguindo, irmão, conduzir as nossas vidas. Nossas decisões, escolhas haviam afetado nossa vida. Foi nesse momento que Jesus entrou em nossa vida. E ele trouxe boa notícia. E o chamado de Deus foi para quê? Para nós vivermos o propósito de Deus. Se continuarmos vivendo o nosso propósito, não, nós vamos falhar. E a culpa não será de Deus, mas sim porque em algum momento nós não aceitamos, nós não nos submetemos à verdade de Deus. Toda pessoa fora da vontade de Deus são causadores de tempestades, de tumultos, ou mesmo trava a vida dos outros, como o caso de Jonas. A Bíblia relata o exemplo de Elimeleque, Noemi, que saiu do propósito de Deus em um tempo de fome em Israel. Como também Judá, filho de Jacó, que saiu de casa porque não suportou enganar seu pai. A respeito da vida de José, lembra que eles haviam vendido José, mas falaram para o seu pai Jacó o quê? Que seu irmão havia morrido, que um animal selvagem havia matado seu irmão. E Judá, não podendo olhar no olho do seu pai, saiu de casa. Olha bem, olha como as coisas mudam. Outra questão, e Abraão, por medo, mentiu acerca de sua esposa Sarai. Perceba, quando Abraão desceu para o Egito, num tempo também de fome, num tempo de necessidade, por medo. É o mesmo medo de Jonas, o mesmo medo que causou o problema de Jonas, fez que também Abraão, com medo, né, de alguém matasse ele por causa de sua esposa, o que ele fez? Os dois combinaram, ele combinou com a sua esposa. Perceba essas coisas, irmão. Todos os homens, todas as vezes que nós assumimos viver, assumimos as rédeas da nossa vida, nós nos tornamos um problema, nos tornamos um entrave. Olha que coisa complicada. Segundo lugar, homens que andam fora do propósito de Deus adquirem hábitos perniciosos em sua vida. Isso é verdade. Quantos hábitos entram em nossa vida quando nós decidimos viver pela nossa vontade? Nós abrimos porta para muitos hábitos, para hábitos nocivos, atitudes e comportamentos que vão ser adotados e que vão afetar a nossa vida. A segunda atitude de quem está vivendo fora do propósito de Deus são atitudes negativas, antes aos problemas que causaram. Todos que saíram da vontade de Deus para a sua vida, eles entraram num processo de desânimo, de depressão, né? Querem dormir, se esconder, não conversam com ninguém, assumem atitudes dissimuladas. Veja o caso de Jonas. Ele entrou no navio e desceu ao porão para dormir, ao ponto de roncar e ser chamado de dorminhoco. Veja essa verdade aqui em Jonas 1, 5, 6. Então temeram os marinheiros e clamaram, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso.
Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Olha aí. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez ele assim se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Percebam atitudes. Escuta, dormir ali de Jonas não era uma atitude boa. Era uma atitude de alguém, né, que sabia, estava cônscio, estava ali abatido, entristecido. Por quê? Porque sabia que havia transgredido, havia saído da presença de Deus. Ele estava consciente que ele estava fora do propósito de Deus. Quantas pessoas não agem assim? Assumem um comportamento, assumem uma atitude, posturas que são mudadas muitas vezes, não por causa de um dia que assumiu. No caso de Abraão, a mentira que ele assumiu, né, com sua esposa, né, de dizer que não era sua esposa lá no Egito, por causa disso ele ganhou muitos bens, e ganhou servos e servas. Lembra? Ele ganhou servos e servas, e uma dessas servas era Agar, que veio a ser depois para ele, irmão, um laço na vida dele, uma armadilha na vida dele. Perceba, olha como o diabo planta, olha como atitudes e comportamentos entram na vida das pessoas sem elas perceberem. Quando, irmão? Quando elas escolheram viver a seu modo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, irmão, daqueles que andam segundo o propósito de Deus. Mas quando nós andamos fora do propósito de Deus, as coisas não cooperam em nossa vida. Na verdade, atitudes e comportamentos são assumidos. Perceba que a dissimulação é coisa tipo de quem está fora do propósito de Deus. Agem como se nada fossem com eles. É isso que Jonas está dizendo. Jonas estava deitado lá, como se o problema não fosse com ele, quando ele era o causador. Como é que Jonas podia estar dormindo quando os homens estavam perdendo seus bens? Imagina quantas coisas valiosas foram jogadas fora naquela tempestade. Imagine quantos bens foram jogados fora. Imagina quantas fazendas, imagina quantos homens poderiam ou perderam todos os seus bens, ou ficaram pobres por causa daquela tempestade. Imagine quantos sonhos se perderam naquela tempestade. Pessoas que estavam lá do outro lado, esperando, né, a carga chegar um bem, né, chegar algo que fosse talvez seu trabalho, talvez uma boa notícia, talvez fosse uma carta de alguém. Perdeu-se os bens por quê? Porque um homem assumiu uma atitude simulada, porque alguém assumiu um comportamento não errado, e pôs todas as coisas a perder. Depois ele estava dormindo, dizendo assim, né, típico, né, tem nada a ver comigo. Enquanto alguns clamavam, Jonas estava dormindo. Outro caso é o caso de Abraão. Quando desceu o Egito com atitudes erradas, fez o mesmo. Viu Deus punindo todo o Egito por causa dele. E ainda agiu de forma discipulada. Lá no Gênesis 12, 17, 18 diz assim: o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aí Faraó chamou Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Perceba, irmão. Faraó, Abraão não é cego. Abraão, ele viu Deus punindo com pragas. Você acha que ele não sabia, irmão, que eram as pragas, aquelas coisas, tudo que está acontecendo ali, não era por causa dele? Ele sabia. Mas perceba, ele não assumiu, teve uma atitude dissimulada. Nós estamos falando do pai da fé, nós estamos falando de Abraão, o grande Abraão. Mas, irmão, em um tempo da sua vida, o medo. Quantas pessoas, irmão, por medo hoje não estão abrindo mão do princípio de Deus? Quantas pessoas, irmão, não estão abrindo mão da verdade de Deus? Por causa de um momento difícil, por causa de um momento adverso. Escuta, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não deixe que o propósito de Deus mude na sua vida, por nenhuma coisa, nenhuma situação. Nada merece que você mude. Nada merece que você abra mão da verdade de Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja comprometido ao Senhor. Amém? Não mude o curso da sua vida. Não abandone a sua jornada.
Não abandone a fé que Deus lhe confiou. Não abandone a sua carreira. Perceba, às vezes o medo é um dos grandes inimigos. Perceba, foi o grande causador da vida de Jonas, foi um dos causadores também da vida de Abraão. E isso afetou a sua vida. Simulação, abatimento, vida deprimida, fuga, escondendo de tudo e de todos, revela que existe algo errado. Não tem mais vontade de orar, ler a Bíblia, revela um comportamento como o de Abraão, que não levantou nenhum altar quando esteve no Egito, e tudo porque andava errado. Está aí um grande exemplo. Abraão era um homem que aonde chegava levantava um altar a Deus, levantava um altar para adorar a Deus, mas no Egito ele não levantou um altar. Por que Abraão não levantou um altar? Porque ele havia, no meio do caminho, um pouco antes de chegar, um pouco antes de entrar no Egito, ele chama sua esposa, o medo havia assaltado a vida dele, e por causa do medo ele colocou de lado as verdades de Deus e assumiu a rédea, assumiu o controle de sua vida. Olha o que aconteceu, irmão. Chegando lá no Egito, não levantou um altar. Não levantou um altar. Escuta, entre o tempo que ele ficou no Egito e até o momento que ele foi conduzido para fora, olha bem, ele foi conduzido para fora. Ele foi convidado, irmão, a sair do Egito. Em outras palavras, ele foi expulso. Só que ele não foi só expulso, não. Ele foi conduzido pelos soldados de Faraó até a divisa, até o limite. Por quê, irmão? Porque gente mentirosa tem confiança, ninguém acredita. Para que pudesse ser atestado sua saída, ele foi conduzido. Tudo por causa do quê, irmão? Porque um dia o medo o fez tomar as rédeas. Um dia, ao invés de andar pela fé, andar como o grande pai Abraão, andou com um homem natural. Assim também somos nós, não somos diferentes, irmão. Eu creio que em alguns momentos da nossa vida somos tentados, passamos por luta, passamos por dificuldade, passamos por adversidade, passamos, irmão. Não há cristão que não seja tentado. Tentação, até o nosso mestre Jesus Cristo foi tentado, mas ele venceu toda a tentação. Nós só precisamos entender uma coisa: ser cristão, servir a Deus, é entender que nós só podemos servir a Deus pelos motivos de Deus. Não há como nós não servirmos a Deus pelos nossos motivos. Quando nós estamos andando no nosso motivo, quando nós estamos andando no nosso propósito, quando nós não estamos tomando a cruz, quando nós não estamos submetendo à vontade de Deus, nós estamos, na verdade, fazendo a nossa vida, estamos vivendo a nosso modo. Nós não estamos vivendo uma vida digna de Deus, digna do propósito de Deus. E nessas horas, qual é o grande problema de você viver a sua vida? Não tem problema nenhum. A vida é sua. Deus não vai forçar você. Mas eu quero te alertar uma coisa: qual é o grande problema de você viver a seu modo? Você não tomar a cruz. É que nesse período, muitas coisas estão sendo implantadas na sua vida. Lembra de Abraão? Abraão foi implantado na vida dele uma serva. E lá na frente, o diabo usou. Foi a opção que Satanás usou para seduzir sua esposa Sara, para levar Abraão para fora. Mais uma vez, perceba, aquele Abraão que havia falhado lá atrás, lá na frente falhou de volta. Mais um momento, ele foi conduzido para fora, custou-se 14 anos da sua vida, 14 anos de silêncios com Deus. Por quê? Tudo porque ele assumiu a rédea. Porque um momento foi implantado na vida dele. Então eu quero dizer para você, quando você anda fora do propósito de Deus, hábitos perniciosos, atitudes perniciosas, atitudes simuladas, entendeu? O silêncio, quebra-se comunhão, quebra-se relacionamento, foge-se do verdadeiro propósito de Deus. E o grande problema não é fugir, o problema depois é ter força para voltar. Terceiro lugar, para nós orarmos: não há ajuda da parte de Deus até que o erro seja reconhecido. Lá em Jonas 1, 9, 10 diz: e ele respondeu, agora Jonas explicando por causa do motivo, né, como é que ele podia resolver aquele problema. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste?
Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Os homens não estavam no navio. Quando Jonas contou tudo que tinha, o que ele tinha feito, os homens ficaram pasmados, os homens ficaram abismados, os homens ficaram passados. Por quê? Assim, que é isso que você fez? Como você pode fazer isso? Em outras palavras, como é que você teve coragem de entrar no barco? Nós não tem nada a ver com a tua vida. Imagina, irmão, por causa de uma atitude de Jonas. O problema de tudo isso, irmão, é que enquanto não houver reconhecimento, retratamento, as coisas não mudam. Por isso nós temos que entender essas coisas, irmão. Da mesma forma que Pedro negou Jesus, ele confessou 3 vezes que negava Jesus. Ele precisou também confessar 3 vezes que ele amava o Senhor. 3 vezes precisa fazer reparação. A Bíblia diz, né, lembra de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Uma das primeiras obras é arrependimento, é confissão. A segunda atitude das primeiras obras é fé. Tem que andar pela fé. Tem que andar pela fé, andar para o propósito de Deus. A prova de que nós andamos com Deus é se nós andamos no propósito de Deus. É isso que vai provar. Amém? É o quanto nós estamos tomando da cruz. Enquanto nós estamos andando na nossa vida, irmão, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos vivendo uma vida ao nosso jeito. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Enquanto o erro não é reconhecido nem reparado, o juízo continua. Olha, isso aqui é verdade, versículo 11 de Jonas. Disseram-lhe, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Depois que os homens ficaram sabendo, irmão, que Jonas era o causador de tudo isso, que era porque Jonas fugia da presença de Deus, o que aconteceu? As coisas pioraram, as coisas não amenizaram. Depois que Jonas relatou aos homens, compartilhou com o homem o que ele havia feito, meu irmão, a coisa ferveu. Aí o caldo entornou mesmo, aí a coisa tomou uma proporção ainda maior de discussão. A tempestade agravou. Por que agravou, irmão? Era Deus forçando. Deus estava forçando. Forçando ao quê? O arrependimento, a confissão, assumir mudança. Perceba, os danos foram grandes a todos que estavam no navio. Sonhos foram perdidos, bens foram perdidos, mas glória a Deus que a tempo puderam recobrar a vontade de Deus para que vidas não fossem perdidas, como no caso de Noemi e no caso de Judá, filho de Jacó, que perdeu no seu momento de rédeas, de assumir o propósito da sua vida, morreu a esposa de Judá e filhos dele. Como no caso de Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos morreram. Até que ela voltou de volta para a casa do Senhor, voltou para a sua terra. Perceba, irmão, no caso de Jonas, tudo que se perdeu ali foram bens. Não perderam nenhuma vida. Porque Jonas falou exatamente o que eles deviam fazer. E falou para eles. Jonas sabia o que devia fazer para o mar se aquietar. Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Jonas assumiu. E aqueles homens não fizeram assim de pronto jogar Jonas. Eles ainda tiveram que relutar. Mas vendo que não podiam fazer outra coisa, porque o mar cada vez ficava mais furioso, a tempestade só agravava, eles levantaram Jonas e jogaram no meio do mar. E no mesmo instante, no milésimo de segundo depois, o mar se aquietou, fez uma grande bonança, como se não tivesse acontecido uma grande tempestade. Perceba, mano, olha aí, quando Jonas saiu do barco, a vida daqueles homens voltaram à sua vida normal. Perceba como é grave quando nós andamos fora do propósito de Deus. Além de nós prejudicarmos a nossa vida, prejudicamos outras pessoas. Pessoas vão perder bens,
pessoas vão perder sonhos, vidas podem ser perdidas, irmão. Vidas podem ser perdidas, mais ainda quanto respeito à salvação. Porque nós não servimos de exemplo, não servimos de inspiração, não servimos de motivação. Nós somos hoje ministros da graça. Hoje, a maior perda que a gente pode perder hoje, não. Né? Jesus falou assim, não temos homens que matam o corpo, temem a Deus que mata, né? Que tem o poder de lançar a alma no inferno. Essa é a grande questão para nós. Nossa preocupação tem a ver com a vida espiritual, tem a ver com a eternidade. Nós somos ministros, meu, de uma vida espiritual. Nós somos ministros, ser cristão, ser discípulo, ser pregador dessa era, significa, irmão, que nós estamos trabalhando para a vida eterna. Nós estamos granjeando, nós estamos colocando as vidas que aceitam Jesus e são salvas no celeiro espiritual. Nós estamos tornando as pessoas participantes da natureza divina. Uau! Participantes do mundo vindouro. Essa é a vida cristã. Por isso, quando nós abrimos mão do propósito de Deus, nós prejudicamos vidas, histórias de muitas pessoas. Jonas fora do barco, tudo se aquietou, mas o duro Jonas só foi quebrantado na barriga do grande peixe. É interessante a gente falar sobre isso, né, irmão? O Jonas fora do barco resolveu o problema de quem? Olha bem isso aqui, irmão. O Jonas fora do barco resolveu o problema daqueles homens do barco. Mas a vida de Jonas só foi dobrada dentro da barriga do grande peixe. Lá dentro Jonas orou a Deus. Olha aí, irmão. Lá na tempestade, Jonas estava dormindo, enquanto todo mundo estava clamando, quando todo mundo estava, né, fazendo as coisas do seu jeito para tentar resolver o problema, Jonas estava roncando, dormindo. Mas Deus soube como fazer esse mesmo Jonas levantar e clamar a Deus. Lá na barriga do grande peixe, Jonas orou. 3 dias ele ficou ali dentro. E esses 3 dias dobraram. Eu não digo que dobraram completamente, porque mesmo depois que o peixe vomitou Jonas, né? Lá e Jonas pregou, Jonas falou, né? Jonas cumpriu o propósito de Deus que ele não queria ter cumprido. Perceba, Jonas ainda tinha um resquício, né, irmão? De um caráter ainda duro, de um caráter ainda não genuíno, de alguém que ainda não tinha um caráter conformado com a vontade de Deus. Tem gente assim, irmão, que não se conforma à vontade de Deus. A Bíblia diz que é para nós não conformarmos esse século, mas transformar pela renovação. Não é para nós nos modelarmos esse mundo, mas é para nós nos modelarmos ao Evangelho. Jesus é o nosso modelo, é para nós nos modelarmos a Ele, é para nós aprendermos a sermos mansos e humildes como o nosso mestre. Daí uma lição para nós aprendermos hoje. Deus dá graça aos humildes. Você pode perceber, mesmo depois de Jonas ser lançado fora do navio, o duro Jonas só foi realmente dobrado dentro da barriga do peixe. Às vezes, isso aqui é uma lição para nós aprender. Às vezes queremos ajudar alguém que está lutando contra Deus, ou fugindo do propósito de Deus. Mas tudo que podemos fazer a estas pessoas não é exortar que elas voltem para Deus. Essa é a lição. Às vezes nós queremos ajudar a gente que está lutando contra Deus. Antes de ajudar alguém, né, principalmente cristão, né, a gente tem que saber disso, não. A gente não, né, de nós oferecemos ajuda, como no caso de Josué, que ofereceu ajuda, né, irmão, aos gibeonitas, e eles estavam ali camuflados, simulados. Eu sabia os motivos, às vezes. Porque se nós não formos capazes de tratarmos na raiz do problema, tudo que nós estamos ajudando, na verdade, não é ajuda. A melhor forma de ajudar alguém que está fugindo da vontade de Deus é exortá-lo, é corrigi-lo, é chamá-lo a atenção, para que ele se volte para Deus. Amém? Para que, de alguma forma, irmão, as coisas não se voltem para nós também. Amém? É uma coisa para a gente aprender. Se estivermos no mesmo barco que ele, apanhamos junto. Está aí uma lição para ser aprendida. Isso aqui é legal. Para nós encerrarmos, nunca viva uma vida fora do propósito de Deus. Ainda mais sendo uma nova criatura. Uma vez que você morreu para o mundo, viva a vida que Jesus escolheu para você viver. Que é o chamado de Deus. Jesus chamou você para você viver segundo o propósito dele. Então, viva o propósito que Jesus escolheu para você viver. E você viverá uma vida abençoada dentro do reino de Deus. Você será feliz,
Você verá não apenas o propósito de Deus se cumprir na tua vida, mas os seus desejos serão realizados. Dentro do propósito de Deus já está incluído todos os teus propósitos, todos os seus objetivos. Você vai ver na sua vida todos os seus sonhos. Deus tem, se é um casamento, Deus tem uma pessoa especial para você. Estou dizendo para você, o que nós precisamos não é andar com Deus. O que a gente precisa é fazer as coisas tudo da maneira de Deus. Deus nos chamou para viver segundo o seu propósito. Quando fazemos isso, vivemos uma vida abençoada, tremendamente abençoada. Amém? Quero deixar 3 perguntas para você pode estar aí compartilhando, tá? Que lições você pode tirar de Deus para a sua vida nessa mensagem de hoje? O que você pode aprender hoje com essa história, amém? Que existem diferenças, amém, irmão? De uma vida, né, que anda no propósito de Deus, para uma vida que anda no âmbito natural, amém? Quando o cristão escolhe viver como no âmbito natural, em vez de andar no propósito de Deus, não há uma diferença enorme. Segundo, você tem vivido a vontade de Deus para a sua vida, ou você tem feito como Jonas? Está fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Quando a gente fala de fugir do propósito de Deus, pode ser de uma verdade que você não aceita. Pode ser uma coisa até muito simples às vezes. Perdão. Quantas pessoas que não querem perdoar? Coisa muito vezes simples, mas para algumas pessoas é muito difícil. Mas a gente precisa perdoar, porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, nós também não somos perdoados. Se nós retemos o perdão para nós também é retido. Terceira pergunta: como podemos ajudar alguém que fugiu da vontade de Deus a se encontrar de volta com a vida? Como é que você pode ajudar alguém? Isso é uma pergunta. Como é que você pode, né, ajudar alguém que está fugindo da vontade de Deus? O que você pode fazer? Amém, irmão? Você vai trazer para dentro do seu barco? Você vai trazer para dentro da sua história? Aí uma pergunta para a gente observar. Amém? Qual é o tipo de ajuda que a gente vai oferecer? Isso é uma coisa para a gente pensar. Se nós não pensarmos, às vezes pagamos um preço muito grande. Quero orar com você 2 coisas apenas hoje. Primeira coisa, olhe pedindo perdão a Deus, ou se você tem fugido da vontade de Deus. Se em alguma verdade você não tem conseguido submeter. Se em alguma verdade você tem tido revelação, mas você não tem cumprido. Mas você também tem percebido que as coisas não têm dado certo na sua vida. Eu quero que você olhe pedindo perdão a Deus hoje. Amém? Jonas, vou te clamar a Deus, atento. Olha a Deus, se arrependa. Jesus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Não é porque você falhou, não é porque você tem sumido a rédea da sua vida. Há tempo de se arrepender. Existe um tempo de você fazer uma reparação. Repare. Eles vão honrar você. Segunda coisa, olhe declarando que verá dentro do propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa e para seus negócios. Quero orar com você. Feche teus olhos, fale com Deus agora. Peço para que Deus tenha misericórdia da tua vida. Olhe pedindo perdão a Deus se você tem, em algum momento, alguma área, ou diante de alguma verdade bíblica, você tem encontrado dificuldade de obedecer em algum ponto da verdade bíblica, de uma revelação que Deus deu para você, porque Jonas sabia o que Deus queria. Você também saiba qual é o propósito de Deus, mas naquele momento você fez uma escolha errada, você fez uma decisão errada na sua vida, você não submeteu, você preferiu fugir a praticar, você preferiu fechar o coração a obedecer, você preferiu negar, né, o cumprimento de uma verdade, a se retratar. Mas agora chegou o momento, Deus, de você consertar essas coisas na sua vida. Talvez você tenha percebido que algumas coisas têm dado errado, você tem percebido que você tem mais atraído coisas ruins do que atraído o favor de Deus para a sua vida. Você perceba que Deus está chamando você a uma grande correção. Talvez você está vivendo a vida do seu jeito, do seu propósito, da sua maneira. Você assumiu a rédea da sua vida, o controle da sua vida, as decisões são suas, as escolhas são suas. O propósito é seu, não é o propósito de Deus. Você está tentando salvar a sua vida, mas Jesus disse, se você tentar salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor a Ele, por amor à verdade dEle, por amor à prática de uma verdade bíblica, você vai salvar a sua vida. Talvez sua casa precisa ser salva hoje, talvez alguma área da sua vida, alguma parte da sua história precisa ser salva hoje. Ela, para ser salva, ela precisa que você cumpra a palavra de Deus, precisa que você se arrependa, ela precisa que você retrate. Não é só você dizer assim que reconhece que errou. Não basta você reconhecer que errou. Jonas reconheceu, contou para aquelas pessoas, mas o mal não se apartou dele.
O mal continuou naquele navio, assolando aquele navio, até que Jonas foi colocado para fora. Irmão, o pecado tem que ser colocado para fora, o pecado tem que ser lançado para fora de nossa vida, a atitude errada tem que ser lançada para fora da nossa vida, coisas que nós trouxemos para a nossa vida, no tempo de nossa vida de desobediência, precisam ser lançadas fora. Hábitos nocivos, irmão, quando nós estamos andando fora do propósito de Deus, nós contraímos hábitos nocivos para a nossa vida. E você pode colocar para fora, você pode se arrepender hoje. Peça perdão hoje, fala para Deus: Deus, estou arrependido, me perdoa, Senhor. Vou resolver isso hoje, vou retratar agora mesmo, Senhor Deus, sobre isso. Pai, não, a partir de hoje, Senhor, vou tomar uma atitude diferente. Ore comigo agora, fala assim: Senhor Jesus, nesta hora, eu me arrependo, eu me coloco diante da tua disposição. Senhor, me dê graça, porque eu vou obedecer essa verdade, eu vou cumprir a tua palavra. Senhor Deus, eu entrego as rédeas da minha vida nas tuas mãos, eu assumo o teu propósito na minha vida. Me perdoe, Senhor, por estar, Deus, tentando barganhar, tentando negociar, tentando achar que eu consigo fazer do meu jeito. Me perdoa, Pai, eu reconheço, Pai, que as coisas só pioraram, as coisas não ajudaram não, Pai, só pioraram na minha vida. Peça perdão a Deus, em nome de Jesus. Olha agora pedindo a Deus, falando para Deus que você vai assumir o propósito de Deus na tua vida. Olha declarando que vai ser do jeito de Deus, Senhor, vai ser do jeito da tua palavra. Ore falando para Deus: Senhor, vai ser da maneira do Senhor. O Senhor me escolheu para me chamou para fazer a tua vontade, então eu vou viver da tua vontade, da tua maneira. Eu quero fazer do teu querer, eu quero fazer, Pai, da tua vontade, a minha vontade. Eu decido agora, em nome do Senhor, eu aceito o teu propósito, não vai ser mais do meu jeito, vai ser da sua maneira, Pai, que eu diminua, para que o Senhor cresça. Meu Pai, eu abro mão agora dos meus propósitos, para assumir o propósito da cruz, assumir o propósito do meu chamado. O Senhor me criou para um propósito, e eu vou viver esse propósito. Eu nasci de novo, nasci de Deus, nasci para fazer a vontade de Deus. Eu já vivi a minha vida fora do propósito de Deus. Agora é hora de fazer as coisas ao contrário. Agora é hora de se meter, agora é hora de obedecer. Eu me comprometo, eu me proponho a obedecer a sua palavra. Declare isso no teu coração hoje. Repita comigo: Senhor Jesus, eu declaro, eu vou cumprir a tua palavra, eu vou obedecer, eu vou me submeter à tua palavra, porque eu sei, Pai, que ao fazer isso, eu estarei salvando, ó Deus, a minha vida, ó Deus, através do propósito do Senhor. Ó Deus, ó Pai, eu decido cumprir, porque o propósito do Senhor vai salvar a minha casa, a minha família, os meus negócios, porque o Senhor é um Deus fiel. Em nome do Senhor, eu declaro, eu vou te obedecer, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós estamos aí preparando para encerrarmos nossa cela, amém? Só quero dar um aviso, tá, irmão? Quinta-feira nós vamos ter o nosso grande culto aqui, amém? Você esteja aí participando, amém? Você, nossos irmãos da igreja, da Missionária Unida aqui no Maranhão, amém? Deus abençoe você, amém? Contamos aí com você na próxima quinta-feira, nossos cultos, amém? Nós estamos aí cumprindo os nossos protocolos, amém? Mas estamos aí já sendo igreja, amém? Sendo igreja, porque igreja tem a ver com congregar, igreja tem a ver com reunir, igreja tem a ver com companheirismo. Eu sei que tem sido um dia difícil, não, mas Deus tem nos dado graça, amém? Que Deus dê paz ao teu coração, que Deus dê força ao teu coração, que Deus o ajude, amém? A se manter fiel ao Senhor e firme no propósito de Deus. Que Deus sustente o teu coração e a tua fé, e o teu amor genuíno pelo Senhor e pela palavra do Senhor em toda a situação, amém? Amém, amados? Então, boa noite, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.